Então, gente, hoje a gente vai falar sobre ressignificação. Vocês têm alguma ideia do que possa ser ressignificar? A Edna não vai, a Dá Edna já um viu. significado. Pois é. Eu fiquei quietinha. Analisar as coisas de novo, né? Para se enquadrar na nova ideia. O que foi? A Paula falou, não entendi. Dá um novo significado a alguma É, experiência que você viveu. Então, segundo a palavra diz, né, ressignificar é ter novidade na vida, é você ter uma vida nova. E é extremamente importante, uma das coisas mais inteligentes que a gente pode fazer é ressignificar tudo na vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente precisa estar sempre mudando, porque na verdade não é mudando, é transformando. Vai ver mais um pouquinho à frente, vai ver a diferença entre mudança e transformação. Uhum. Mas quando a gente está sempre transformando, a gente consegue prosperar mais rápido. A gente cria um novo significado e a gente não fica mais preso ao passado. A gente ressignifica. E o piorando, né, que a gente vem fazendo, por exemplo, as pílulas, elas servem para isso, para a gente ir aos poucos ressignificando, encontrando um novo sentido para a vida. A gente precisa encontrar um significado em todas as coisas que a gente faz, todas as coisas que a gente encontra, a gente precisa encontrar um novo significado. E nesse sentido de encontrar o significado nas coisas, não tem nada a ver com a palavra, com o que vem no dicionário falando sobre o significado, mas sim com experiência. Tudo que a gente adquire experiência, a gente vai adquirindo a possibilidade de ressignificar. Não adianta a gente querer só melhorar. Quando você só quer melhorar, o que acontece é que a gente não consegue trocar de significado. Porque existem 3 etapas na fase de ressignificação. E a primeira delas é a melhora. Quando a gente pensa assim, eu vou melhorar, eu estou melhorando. A melhora você adquire e com o tempo, se você não persiste, você retorna ao estado anterior. Então não adianta você só querer melhorar. Só melhorar não ajuda em muita coisa. Ajuda porque você sente um começo de uma mudança, mas você se parar só na melhora, você volta ao estado anterior. A gente não troca de significado. As três etapas seriam a melhora, quando você consegue prosseguir, você passa para a mudança e o último estágio é a transformação. A pessoa, quando ela não ressignifica, é aquela pessoa que reclama de tudo. Tudo ela sente culpa ou culpa os outros por alguma coisa. A pessoa ela não consegue passar dessa transformação. E tudo que acontece com a gente, tudo que acontece na nossa vida, é porque tem que acontecer. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na vida. Não adianta ficar reclamando do que está acontecendo. Quando a gente, por exemplo, se acontece alguma coisa ruim com a gente, não adianta reclamar. É adquirir a experiência e aprender com aquilo ali, para poder justamente ressignificar. Quando a experiência ela é ruim, a gente costuma realmente ficar travado. E quando ela é uma experiência boa, já é mais fácil, né, de você passar por cima e ser bem sucedido. É justamente nesses momentos mais difíceis que a gente precisa ser mais forte. E quando a gente tiver alguma dúvida, existe uma pessoa, um grande amigo que sabe tudo, que a gente pode consultar sempre, está sempre disponível para ouvir e para dar para a gente conselhos sobre o que fazer, que é Jesus, né, nosso Senhor. Então, se você tiver em momento de aflição, de dificuldade, não souber muito o que fazer para poder passar dessa transformação, ou começar a se transformar, conversar um pouquinho com Jesus, que ele vai saber o que dizer para a gente fazer. Direto à fonte, né? Exatamente. Assim, quando a gente sente muita culpa, né, quando a gente se sente culpado por alguma coisa,
é importante a gente saber que a culpa ela pode ser usada de duas formas. Ela pode ser usada como fardo ou pode ser usada como uma mola. E a mola, ela serve para tirar você do lugar, para te jogar para cima, para poder justamente te impulsionar. A mola tira você da lama, tira você do buraco, tira você de onde estiver. Mas se você começar a usar a culpa como fardo, ela é totalmente o contrário. O fardo ele te pesa, ele te deixa parado, deixa você preso, você não consegue sair para lugar nenhum. Mas é uma decisão que cabe somente a nós. Usar como fardo ou usar como mola. Porque quando você usa como mola, você está aprendendo. Justamente o que a gente falou. Quando você erra, você precisa aprender com esse erro e saltar. Se você erra e fica se vitimizando, você vai ficar travado, vai ficar preso no lugar. E muitas, ou a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, elas são fases. Tanto a política, quanto a religião, quanto os nossos filhos, tudo são fases. E o principal da vida é cumprir aquilo que nós viemos fazer na face da Terra. Então a gente precisa fazer tudo que precisa ser feito enquanto a gente ainda pode fazer. Independente do momento que a gente viva, de onde a gente viva, com quem a gente viva, faça sempre o que precisa ser feito. 80% dos bloqueios que a gente tem na nossa cabeça, 80% desses bloqueios vieram da nossa criação, das nossas casas, dos nossos pais. E quando a gente vê, por exemplo, os filhos começarem a fazer um monte de perguntas, quando as crianças estão perguntando muito, isso tem justamente a ver com a questão das crianças enxergarem a nós, pais, nós adultos, como máquinas de significados. Elas querem encontrar o significado de tudo através de nós. E a gente precisa transformar a nossa vida em resultados para que a gente possa justamente ajudar outras pessoas, principalmente quem tem filhos, ajudar as crianças a se desenvolverem melhor através das nossas experiências e a obtenção dos nossos resultados. Quando a gente fala, se a gente fala alguma coisa sem a gente ter vivido, a gente é como se tivesse um choque de significado. Você fala uma coisa, mas você não vive aquilo, você não faz. Você fala uma coisa e faz outra. E a gente consegue perceber, a maioria das vezes, quando alguém está falando alguma coisa com propriedade, né, que realmente viveu aquilo e sabe o que está dizendo, o que você deve fazer, para onde você deve ir. E aí a gente fala um pouquinho agora melhor sobre essas 3 fases. Alguma dúvida tem aqui? Alguma coisa que vocês querem colocar? Depois a respeito. Pode falar, Edna. Não, tá tranquilo. Isso aí tudo se resume no agora, né? Realmente o livro agora. Tudo é o agora, né? Não tem a criatividade, que é você botar crenças novas na sua no seu subconsciente, não deixar que o ego domine nem nada, né? É isso aí tudinho, né? Realmente é a realidade mesmo. Então, muito interessante. A gente entra nas 3 fases, aí tem a questão da fase da melhora. E o que é melhora? Um exemplo até, eu achei engraçado o exemplo que o Pablo deu, né, que você pensa, por exemplo, umas fezes no cocô. Ele tem aquele odor ruim, aquele cheiro ruim. Se você coloca um perfume ali no cocô, ele pode durante algum tempo até melhorar um pouco, né? Tirar esse cheiro ruim, deixar um cheiro um pouco mais agradável ali no ambiente. Só que esse perfume ele não vai conseguir penetrar na essência. Ele vai ficar ali por fora, vai obter por algum instante, vai funcionar como um neutralizador daquele odor ruim, mas a tendência é que com o tempo o cheiro ruim volte. O cheiro do perfume vai passar e o cheiro ruim vai voltar. E assim é a maioria das pessoas. Quando você obtém só a melhora, você acaba retornando, não progride. E como é que a gente sabe que passou para o segundo passo, que é a mudança?
Quando você passa para mudança, é a hora que quando você melhora, tem sempre aquele momento de euforia, aquela questão de você ficar empolgado porque você melhorou. E quando você começa a retornar para o estado original, você sabe que você mudou quando você continua persistindo, quando você continua seguindo em frente. Porque a pessoa, ela melhora, se empolga, e quando volta, a tendência é que fique triste, que desista, que fique cabisbaixo. E quando você começa a baixar a empolgação e continua seguindo em frente, você já conseguiu atingir o estágio de mudança. Quando a gente tem esses bloqueios, o principal bloqueio que as pessoas têm, e todo mundo tem, e é curado com o tempo, é a vitimização. Todo mundo cresce e em algum momento vai se vitimizar, vai culpar ou culpar alguém, ou se culpar. E quando a gente fica se vitimizando, a gente não consegue tirar proveito de nada na vida. A gente fica sempre dando e não consegue receber. A vitimização é sofrer por problemas seus e dos outros. Você sempre acha que tudo é com você. Quando você vê alguém cochichando na rua, você já acha que está falando mal de você. Se você vê alguém correndo, querendo pegar alguém, de repente você fica pensando, caraca, é comigo, não é? O que está acontecendo? Você fica sempre preocupado de estar fazendo alguma coisa errada. Isso é você se vitimizar. Você enxerga o mundo contra você. E a gente precisa ressignificar para poder curar isso. E a mudança, ela serve como um reposicionamento geográfico, como se estivesse saindo de um ponto para outro. Você melhora e você muda para você buscar justamente o último passo, que é a transformação. Segundo o Pablo apontou, quando as pessoas melhoram, 90% das pessoas que melhoram tendem a voltar para o estado anterior. Na mudança, 70% das pessoas que mudam, se elas não continuarem, elas tendem a voltar. E quando existe a transformação, não tem volta. Quando você transforma, é 100%. Por exemplo, pessoa que vai à igreja. Quando a pessoa vai à igreja e começa a falar, caramba, melhorei bastante, melhorei muito, hoje eu sou uma pessoa melhor. Essa pessoa vai voltar. Ela só melhorou. Ela não chegou nem a mudar. E aí quando a pessoa vai para a igreja e ela está convicta, e ela começa a dizer que não, agora eu sou de uma nova religião, eu mudei, estou convicto, ela mudou, mas ela ainda não transformou. A tendência é que volte também. Agora, quando a pessoa começa a frequentar a igreja e aí ela sente que encontrou Jesus, que realmente fez essa conexão, aí sim houve a transformação. E quando a gente, por exemplo, conhece, a gente aceita Jesus, não tem como voltar atrás. Realmente não volta atrás. E na mudança, né, Theo, só para complementar aí, voltando ao exemplo aí do cocô, se você mudar ele de lugar, vai ser a mesma coisa. Exatamente. Só mudar de lugar, né? Exatamente. Por isso que tem que ter a transformação. Você muda, mas vai continuar aquele cheirinho ruim ali, não adianta. Exato. Esse exemplo é perfeito. Você consegue, né? Entender. Um outro exemplo que a gente pode dar nesse processo da transformação é com relação ao dinheiro. O dinheiro, o que é o dinheiro? O dinheiro é uma energia de troca. Então, o dinheiro, se você deixa ele estocado, você deixa ele parado, ele não vai render. A tendência até que, na verdade, ele perca valor quando você deixa o dinheiro parado. Então, a gente precisa ser ousado, a gente precisa ser amigo do dinheiro, não escravo dele. A gente tem que ser senhor do dinheiro. A gente precisa dar ordem e colocar esse dinheiro para multiplicar. Existem 3 níveis de pessoas em relação à ação com o dinheiro. São os senhores do dinheiro, são as pessoas que comandam realmente o dinheiro. Tem as pessoas que amam o dinheiro, são as pessoas que dão muito valor às coisas materiais, mais até do que coisas mais importantes da vida.
né? E tem o terceiro ponto, que são os escravos do dinheiro. Os escravos do dinheiro são as pessoas que estão sempre correndo, mas nunca têm. Estão sempre precisando de mais. E a gente precisa pensar, parar, é um bom momento para a gente refletir, pensar em que ponto nós estamos. E a gente precisa ressignificar. No processo de transformação, quando a gente realmente transforma, a gente não tem mais como olhar para trás. É só o em frente. Tanto na melhora quanto na mudança, você sempre está preocupado com alguma coisa e você está sempre olhando para trás, e é nesse momento que você pode tropeçar. E na transformação não, a transformação já está feito e vamos embora. A gente precisa buscar sempre os resultados. Buscando resultados, a gente adquire experiência e através da experiência a gente encontra a transformação. Não tem como transformar sem ter experiência. Não adianta. Aí quando a gente tem medo, o medo ele trava a gente, porque muitas vezes para você, ou acredito que qualquer situação, para você obter resultado, você precisa se mover, você precisa ter ação. E se você tiver medo de agir, você deixa de experimentar muitas coisas maravilhosas, você deixa de ter resultados maravilhosos e deixa de ter experiência. Então a gente não pode ter medo de agir. De repente você está em um momento, por exemplo, na tua vida profissional, que você sente que precisa mudar, você sente que precisa sair, você tem certeza que é o momento de sair, mas você não sai. Você não pode ter medo, porque nós não viemos para viver esse ou aquele emprego, esse ou aquele tipo de trabalho. A gente veio aqui para muito mais. A gente está aqui na Terra para muito mais. A gente está aqui para fazer o que Deus quer que cada um faça. Ou até mesmo a pessoa que é demitida, por exemplo, a maioria das pessoas quando são demitidas vem aquele momento de pânico, né, de caramba, o que eu vou fazer da minha vida, baixa a cabeça, fica triste, fica mal, de verdade. Só que a gente nasceu para fazer muito mais. Não adianta a gente baixar a cabeça, a gente tem que, nos momentos difíceis, a gente precisa reagir, e aí a gente precisa ressignificar e buscar essa transformação. A gente tem que querer algo novo. Todos os dias a gente precisa querer algo novo. E algo novo não significa, por exemplo, uma pessoa que é casada ou namorado, não adianta ficar trocando de namorado, trocando de marido, trocando de mulher a todo momento. Você querer algo novo todos os dias é você encontrar nessa pessoa, você enxergar essa pessoa como uma pessoa diferente, uma pessoa nova todos os dias. É você encontrar um novo significado nessa pessoa todos os dias. E você também se transformar todos os dias. A palavra diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então tudo é determinado pelo aquilo que a gente vê e não pelo que a gente sente. É o que a gente vê que vai dar significado às coisas. É da forma que a gente enxerga. A gente pode enxergar uma mesma situação, eu, o Marcos, a Paula, a Edna, cada um de nós pode enxergar de uma forma diferente. E é essa forma que a gente enxerga que vai definir para onde a gente vai. Ou se a gente vai, né? Eu tenho até usado muito a ação, né? Eu lembro que há um tempo atrás, né, eu não tinha ação. Eu ficava vendo as coisas passar e não fazia nada. Hoje eu estou muito assim de ação. Eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso fazer, eu vou, entendeu? Eu não quero saber. E isso tem me feito bem, porque eu estou vendo resultados, né? Os micro resultados. Isso é muito bom. Muito bom. Né? Porque você às vezes paralisa, né? E fica ali, deixa a vida passar, né? Vai levando. Mas o legal é você partir para cima, vai para ação. E o Marcos estava falando aí desse livro dessa semana, né, O Poder do Agora, e é justamente isso, você tem que agir agora, porque o amanhã e o ontem não existe, né? Só existe o agora. Se você não agir agora, não transforma, não tem jeito.
É isso aí. É muito, cara, é muito interessante, né, essa questão. Quando você para pra pensar, é até meio louco, porque, assim, o que a gente acabou de falar agora já foi, já passou, não tem como. Você tem até as lembranças, mas não existe mais. É. E o amanhã também realmente não existe. A gente planeja, a gente tem até que planejar as coisas, a gente projeta algumas coisas, mas não depende de nós, né? Não depende de Acho nós o que que vai com acontecer certeza. daqui a um segundo. É meio louco. Tem umas passagens nesse livro que são meio. Você tem que parar e refletir, porque senão você se perde, você voa, né? Eu É, tô meio, atrasadona, nem comecei ele ainda. é muito maneiro, muito maneiro. Muito bom. Então, assim, tudo na vida, escassez, relacionamento, insegurança, tudo pode e deve ser ressignificado. E aí a gente precisa ser menos racional, mais emocional e muito mais ainda espiritual para que essa transformação ocorra. Quando a gente resolve as coisas no emocional, quando a gente tem o emocional bem resolvido, o racional ele acompanha o emocional. Você está bem centrado, porque aprendendo a fazer perguntas e transferindo a pressão, a gente consegue passar bem do racional. Um exemplo que ele citou que eu achei bem legal, que ele passa para os filhos dele com relação a transferir essa pressão, né? E aí pode ser até utilizado por nós adultos mesmos, quando que ele falou com relação a alguém xingar para eles, ele ensina para os filhos deles como agir quando alguém xinga, fala mal da mãe deles e tal. Se você for agir pelo lado racional, a gente pensando até nós mesmos, de repente, a gente vê muita briga de trânsito, né, que acaba em morte, por exemplo, coisas bobas, banais. Quando a gente deixa o nosso racional agir, a tendência é que a gente entre na discussão. E quando você tem o teu emocional bem estabelecido, bem tranquilo, você transfere essa pressão. E aí o exemplo que ele deu foi bem legal, porque ele xinga, ele ensina os filhos deles a fazer o seguinte: xingou tua mãe, você vai fazer o seguinte, transfere essa pressão. Você tá xingando minha mãe? Então faz o seguinte, eu vou ligar para ela aqui agora, fala com ela aqui, você fala direto com a minha mãe, quero ver se você consegue falar para ela isso aqui. Ou então faz o seguinte, me dá o teu endereço, que eu vou pedir minha mãe para ela na tua casa, que você fala para ela na frente dela que você tá falando. Então assim, você age transferindo a pressão para outra pessoa e você não entra no conflito. Ou então, no caso que eu dei aqui da briga de trânsito, a pessoa tá te xingando ali, se você tá bem, deixa xingar, porque quem tá xingando, quem tá nervoso é aquela pessoa que tá com problema, não você. O problema é dele, Ela tá né? querendo transferir o problema dela para você também. Então você não pode deixar que esse problema afete você. Você se blinda e segue a vida. Eu tenho usado muito isso, sabia? Quando a pessoa começa a falar coisas assim, eu falo, mas isso aí não é problema meu, não. Isso é um problema seu, é o que você tem para dar. Mata ali na Exatamente. hora. Exatamente. Eu pensava muito também, às vezes eu ficava estressado, eu também consegui transformar isso na minha vida, porque eu dou um exemplo da igreja que eu frequento, tem um estacionamento na igreja, o estacionamento ele é menor, né? Ele é pequeno em relação à quantidade de pessoas que frequentam lá a nave, né, da igreja, e sempre tem, cara, tem as pessoas que chegam, elas chegam mais cedo para poder pegar lugar na igreja, mas elas não querem botar o carro no final do estacionamento, querem botar o carro na frente para poder, quando acabar a missa, já sair mais cedo. E aí acaba que fica um monte de vaga ali atrás, que as pessoas não conseguem parar depois, ou então uma pessoa que parou atrás acaba e já fica buzinando, já sai da casa de Deus estressado, buzinando, querendo ir embora. Falei, gente, às vezes aquilo me deixava nervoso. Falei, cara, eu parei com isso também. Parei até de colocar o carro na igreja, eu busquei outro lugar, parava longe, ia andando um pouquinho mais. Porque é o que a Edna falou, cara, aquela pessoa está com problema, não é possível você ir para uma igreja, para um local de paz, para você encontrar Jesus, encontrar o Senhor e você sair dali estressado, não tem como. Se você estiver bem, não tem como você sair dali estressado. E eu comecei a entender que aquilo era um problema meu. E eu ressignifiquei isso. Eu falei, cara, não, por que eu estou me estressando
né? Não é problema meu, né? Eu não tenho que ficar me preocupando ali porque que aquele cara parou na frente, porque aquele cara parou atrás. A vida dele, né? É engraçado, né, Theo? Porque essas pequenas coisas fazem uma diferença enorme. Muita coisa. Antes eu era também muito estressada, nossa, como eu era estressada. Agora eu tendo essas pequenas atitudes, nossa, eu vejo uma melhora grande. Muito. Isso me faz bem, sabe? Então é gostoso você perceber que teve essa transformação. E é escalonado, porque você começa a encontrar isso em outras coisas. Quando você para refletir, você começa a refletir em tudo que você vai fazer, em todas as atitudes que você vai tomar, você para pensar um pouquinho antes, poxa, será que esse é o que eu devo fazer mesmo? Devo me preocupar com isso ou não? Você começa a ficar realmente mais centrado, né, nas decisões. Eu não entendi, Paula. Teve até um desafio nesse sentido, da gente não ficar lutando as lutas que não são nossas, né? Porque as pessoas estão passando os problemas delas e a gente não tem que se envolver com isso, né? É isso aí. Isso mesmo. A minha filha mesmo, eu sempre falo da minha filha, né? Que é a pessoa que está aqui comigo, né? Então, nossa, eu vivia sofrendo muito, né? Porque filho começa a namorar, a gente fica ali, né? Ainda mais filha única, né? E a gente sempre faz tudo por eles. Aí chegou uma hora que eu pensei, eu falei, nossa, mas ela tem que viver a vida dela, né? Já está com 19 anos, então tem muita coisa agora que eu faço vista grossa. É claro, mãe tem aquela coisa de sempre estar ali olhando, querendo saber, né? Quer o melhor, mas agora eu me controlo bastante. Antes eu ficava ali em cima, falando toda hora, falando. Aí a gente vai dando aquela controlada, né? Isso aí. Ele passou o Pablo passou pra gente uma música, que é muito linda mesmo essa música, para poder ouvir depois, quem quiser, que é Algo Novo. E aí a passagem que ele citou, até estou com ela aqui, que é: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. É linda essa música. É linda, né? Fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Eu até tenho uma arrepiada aqui agora, ela toca mesmo lá na alma essa música. A gente precisa, muitas vezes a gente tem alguns momentos que a gente fica insistindo, querendo que as coisas aconteçam, mas a gente sabe que está errado e continua insistindo no erro. Não adianta. Por exemplo, um carro, não sei se vocês já viram um carro, às vezes quando está ali enguiçado e você fica virando a chave, ele fica não pega, não pega, e não vai pegar. E pode até ser que pegue uma vez ou outra, mas a maioria das vezes não pega. E a maioria das pessoas fica insistindo ali até e fica se estressando, quando na verdade o que precisa é somente dar um tranco. Você precisa chamar alguém ali para te ajudar a empurrar o carro, joga na segunda, pisa e vai embora. E a nossa vida também é assim. Tem muitas vezes que a gente fica batendo cabeça, tá vendo que uma coisa não está certa e a gente não, vai dar certo. Na verdade você sabe que aquele não é o caminho e você continua insistindo. Então na verdade você só precisa de alguém para te dar um empurrãozinho, você precisa encontrar alguém que vai justamente te dar esse tranco. É o que a gente vem fazendo aqui, pelo menos é o que eu estou fazendo. Eu encontrei esse tranco no Pablo, né, esse desafio que a gente está fazendo, está me dando esse impulso cada vez mais e a gente vai seguindo. A gente poderia não estar aqui conversando, a gente poderia estar dormindo um pouquinho mais. Né? Hoje eu pensei, hein? Eu vou te falar que eu já pensei ontem. Ontem eu dormi um pouco mais tarde. E com a minha esposa e minha filha, eu fiquei pensando, caramba, amanhã tem que acordar 4h40. E caraca, aí minha esposa me deu um tranco ontem. Ela virou pra mim e falou, moço, faz o que tem que ser feito. Não fica pensando nisso não. Foi tranco, cara. Porque... Aí eu falei, vou deixar para amanhã. Não, pensei bem que não vou levantar, vou sair sim da cama. E é muito bom, a gente precisa realmente desse empurrãozinho, né, às vezes para poder seguir. E a gente tem que buscar também, não adianta ficar parado esperando que alguém vai vir te empurrar, que se você não pedir ajuda, vai ficar parado lá.
Eu vou te falar a verdade, viu, Theo? Foi por sua causa que eu levantei hoje. Das Oh, suas palavras, acho que da última live, se não me engano, né? Você falou assim que ia levantar por nossa causa, né? aham. Aí, nossa, mas aquelas suas palavras veio assim, bem ali na hora, eu falei, meu Deus, não, eu vou assim, eles Ah, vão falar e foi na anterior, a última que eu falei. né? Eu Eu lembrei só saí exatamente da daquelas cama porque eu palavras. falei, caraca, porque assim, acho que a Paula não tava nessa. Tava você Eu não e o tava. Marcos. E aí eu pensei, falei, caraca, mano, o Marcos e a Regina sempre vão. Pô, se eu não levantar, eles vão ficar me esperando lá. Tem que levantar. E eu levantei. Esperar até 6 horas. Ai, ai. É, mas É é. interessante, viu, Theo? Tem no mercado financeiro, tem exatamente isso aí. Tem a consolidação, né? Que é onde o mercado não, onde ele fica estagnado, né? Você não tem nem sobe nem desce. E tem a tendência de alta, a tendência de baixa. Só que no mercado você tem que sempre agir com a razão e a lógica. É. Você não pode deixar o emocional entrar, não. Aí é terrível, aí você se lasca todinho no emocional. Você ficar querendo, não, eu vou, agora vai dar certo, agora vai ficar naquela história, não. Você tem que ser a lógica e a razão, não pode estar deixando o emocional, né? Você vai trabalhar muito com isso aí, né, para ver o pessoal que trabalha. É. E ver também o pessoal que, aquela parábola que Jesus ensinou, né, do senhor que viaja e deixa 10 talentos com um, 5 com o outro e um com o outro, né? E cada um faz uma coisa, gera uma ação para poder. A história do que é apaixonado. Passou um carrinho silencioso aqui agora. É, o que é apaixonado pelo dinheiro, o que é senhor do dinheiro, o que é escravo do dinheiro, né? É exatamente também isso aí, aquela parábola que, do senhor do dono da propriedade lá, né, que deu os dinheiro do comércio lá. Nossa, Mas tudo se resume nisso aí também. É muito converge, né, as coisas. É, É muito no interessante. mercado financeiro principalmente, quando você, principalmente quem atua na bolsa de valores, né? Pessoal que é trader aí compra e vende ações para poder fazer as suas operações. Se você não tiver realmente esse emocional bem Controlar. controlado, bem dominado, é o que ferra as pessoas ali. Porque existe um viés, que é o viés Viés. o medo da perda, né? É, Que as pessoas, elas quando começam a ganhar um pouco de dinheiro, elas vendem a ação porque justamente tem medo de perder dinheiro. E às vezes elas deixam de ganhar muito mais com medo de perder. E quando ela está perdendo, é o contrário, ela está perdendo, como ela tem medo de perder, porque quando você está investindo em ações, você só perde ou ganha quando você, de fato, quando você vende o ativo. Enquanto você tem posse dele, ou ele está ficando ali positivo ou está ficando negativo. E aí a pessoa, quando ele está ficando negativo, a pessoa ela não vende. entende, né? Não, na Eu verdade é o contrário, ela tô- não vende, ela quer ficar segurando, mas ela não analisa o momento, não analisa a empresa, não analisa a atual situação da economia, e se ela começar a analisar, às vezes ela vai entender que mesmo com aquela perda ali, é melhor vender do que segurar porque vai perder mais. A pessoa, ela quando ela tem medo esse viés do medo de perder, não, ela vai ficar segurando achando que vai voltar um dia para o preço que estava ou que vai subir de novo. E às vezes não volta. Às vezes a empresa quebra É meio e louco você isso vai aí. quebrar junto. E ao contrário, a pessoa, e quando ela está ganhando, ela ganha um pouquinho e vende. Porque, não, já ganhei um pouquinho aqui, vou tirar. Porque tem medo de perder e deixa de ganhar mais. Né? Deixa de viver algo novo, né? Experiência nova. pra ver até onde vai a tendência, né? É. E tem Isso as é que tem pessoas que têm o efeito de manada, né? Que vai com os outros. O pessoal tá indo aqui, eu vou também. Não sabe nem para onde vai, mas. Não, o pessoal tá comprando aqui, eu vou comprar. Não, o pessoal tá vendendo, eu vou vender. O pessoal que fica Não seguindo aí o analisa, que né? os youtubers falam, o pessoal de Instagram tá falando, vai junto e não analisa exatamente. É. Quando a Mas a gente gente vai está encontrar inseguro. jeito. Hã? Tu vais trabalhar com esse ramo aí, né? De pessoal que identificar a pessoa, o que é que ela é, né? No mercado. E vai orientar exatamente isso aí, né?
Se a pessoa tem, qual a tendência dela de fazer, de segurar, de guardar, de investir, né, que são os que procuram o desenvolvimento, vai ser muito isso aí, você vai trabalhar muito com isso aí, né, saber quem Com certeza. identificar o pessoal, interessante, mas muito bom. E assim, isso que a gente vem falando agora tem a ver com a insegurança. Quando a gente tem medo é porque a gente está inseguro. E a gente precisa ter confiança, precisa querer aprender, precisa quebrar a cara para aprender. A gente tem que ter noção de que para aprender a gente vai errar. E é preciso errar. Não adianta você Fazer ficar com medo de perguntas, né? errar. Não tem que ter medo de errar, a gente precisa errar. Não adianta ficar errando nas mesmas coisas. A gente tem que errar em coisas novas, mas precisa errar para poder aprender. Se a gente tem arriscar, né? Tem que arriscar para você. É o risco, mas um risco tem que ser um risco controlado, né? Que nem no mercado financeiro também. Você vai fazer uma operação, você tem que analisar para saber se aquele risco vai lhe prejudicar ou não. Botar um risco, um limite curto, um stop curto, exatamente para não perder, sair perdendo, quebrando a cara, né? Com medo de arriscar. Com relação ao risco, eu gosto muito de uma coisa que o Thiago Nigro fala, pelo menos é o único que eu ouvi falando, que é você analisar o risco da seguinte forma: se tem o risco de você perder tudo, não arrisca. Não arrisca. Se você tem o risco de arruinar a sua vida, que é o risco da ruína, não arrisca. Porque você vai arriscar tudo que você tem na vida. Porque, na verdade, você vai arriscar a tua vida. Então, por mais que o risco de ganhar, poxa, se eu ganhar aqui eu vou ficar milionário. Mas se eu não ganhar, eu vou destruir a minha família, eu não vou entrar. Porque eu destruir a minha família, cara, não tem... vale a pena. Não vale a pena, exatamente isso. Não vale a pena você arriscar o que você tem de melhor para você tentar ganhar mais. Tem que ter justamente essa noção. Exatamente o pessoal que começa quer ter ganhos rápidos, né? Que nem o day trade, né? Mas aí a pessoa não tem que começar a investir com o cara que é iniciante com o day trade. Você tem que ir no swing trade, né? Que já é uma operação que você leva mais tempo. Você tem mais tempo para analisar também, tem os riscos que você pode... pergunta, né? Tem que ter a história da pergunta. Exatamente. Será que isso vai me deixar em situação difícil, no risco? Se não deixar, vamos continuar aí, até ver onde a operação vai e ela vai te levar a um resultado favorável. É isso aí mesmo. A gente precisa acreditar mais nas coisas, analisar, e se a gente vê que vale a pena, precisa arriscar. Não adianta ficar só reclamando, só esperando que aconteça, que vai acontecer, porque uma pessoa que vive reclamando de tudo, será que essa pessoa tem como prosperar na vida? Será que ela consegue prosperar? Nunca, né? Não vai, porque não consegue. Já está tão habituada a ficar reclamando de tudo que não consegue encontrar os caminhos para poder justamente melhorar, mudar e transformar. Ela só quer se vitimizar, achar que tudo é contra ela, como a gente falou, e não adianta. A gente não adianta ficar reclamando, a gente tem que se revoltar, a gente tem que aceitar, a gente tem que se revoltar, mas a gente precisa jogar fora todas as coisas que não vão ajudar a gente. A gente carrega muita coisa que só atrapalha, a gente precisa se soltar, jogar essas coisas fora. A gente não tem que ficar com isso para a nossa vida, porque não vai ajudar a prosperar. Se tem algo ali que está te puxando, larga a mão, joga isso fora. A gente precisa começar a enxergar as coisas que não prestam na nossa vida e abrir mão. Deixar pelo caminho. Isso podem ser coisas materiais, podem ser pessoas. E às vezes, quando a pessoa é mais difícil, mas a gente precisa chegar, cara, se essa pessoa não serve, se essa pessoa não me ajuda a prosperar, não dá para carregar comigo. Porque é mais fácil ela segurar você, é mais fácil ela te prender do que você trazer ela contigo. Se a pessoa não quer mudar, ela não vai mudar, não adianta. Então a gente tem que... Nesse exemplo, eu passei 20 anos casada, né, com o pai da minha filha. E ele era uma pessoa muito assim negativa. Ele não
não era positiva em nada. Eu sempre muito positiva, querendo buscar as coisas e tal, e ele muito parado. Uhum. Né? Então, isso me deixava ali travada, parece que me segurava. Né? E quando eu falei, não, eu não quero mais, né? Porque assim, nesses 20 anos, muitas vezes eu queria me separar, mas ele nunca queria, né? E a gente foi levando, que no entanto ficamos aí 20 anos, né? Uhum. E quando eu consegui, né, sair ali daquele ambiente, parece que para mim foi, parece não, foi realmente muito bom, né? Porque aí eu consegui sentir aquela liberdade que eu precisava e fazer o que precisava ser feito. Acho Então, legal. assim, as pessoas seguram você, né? E você tem que sair fora mesmo, não tem jeito. Assim, claro que num primeiro momento a gente vai querer ajudar também essa pessoa, né? A gente vai tentar trazer conosco, mas é a questão da insistência de novo, né? Você ficar na chácara, ficar insistindo. É, Então, cara, você já mostrou para a pessoa o caminho, você já falou para a pessoa o que tem que fazer, e a pessoa não fez porque não quis. Não adianta ficar ali virando a chave, né? Tem que pegar o tranco e seguir. É a questão da Acho que insistência. o Pablo também fala, né, que as pessoas não têm alça de mochila para você carregar. É isso aí. É isso ótimo esse mesmo. exemplo. É a história do livro dessa semana que tem os pensamentos, né? Você tem que parar e ficar só acompanhando o que ele está fazendo, para onde é que aquele pensamento quer ir. E ficar olhando para onde é que ele vai, e saber se vale a pena você ter esse pensamento. Aí eles vão desaparecendo, esses pensamentos que não valem nada, né? A pessoa passar o dia tendo pensamento e volta de novo, vai para lá de novo, volta de novo, acompanha ele para ver onde ele vai lhe levar. Se não levar a nada, ele mesmo vai se apagar, vai se desligar, né? A gente está vivendo um momento, inclusive, né? Essa questão da pandemia, talvez até a Edna possa falar um pouco mais de propriedade, que é questão da gente estar vendo aí muitas empresas quebrando, muitas empresas ainda vão quebrar, Sim, né, infelizmente, mas também muitas outras justamente se transformaram, aproveitaram esse momento, ressignificaram e estão ganhando mais do que ganhavam antes. Por é. que alguns conseguiram ganhar mais e outros que quebraram ou estão em dificuldade, estão quebrando? Porque não estão se ressignificando, né? Não estão encontrando a nova forma, né, de fazer. Tem até aquela historinha, né, a crise, né, tem aqueles que choram e tem aqueles que vendem o lenço. É isso aí. Esse exemplo ele é perfeito, né, porque assim, na crise, as crises sempre teve as crises e vão continuar tendo. Né, e não adianta, né, às vezes eu fico aqui, nossa, eu adoro política, né, mas assim, se você teve uma época até que eu estava ouvindo demais, estava me fazendo mal, agora eu dei uma paradinha. Mas se você fica naquele meio daquela briga ali, né, por exemplo, aqui o Dória e o Bolsonaro estão ali naquele atrito, né? E se a É, gente ficar no meio deles ali, a gente está ferrado. é, Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, correr atrás do nosso, esquecer essa briga aí deles. Isso aí vai ter, sempre teve e vai ter. Isso aí é bíblico, né? Já exatamente. tinha, já tinha naquela época, né? Essas brigas de governantes e tal. E vai continuar tendo. Não deixa eles para lá e segue a vida. Eu falei, aqui eu vou me reinventando, né? É Ontem, isso. por exemplo, eu até coloquei aqui uma promoção, né? Eu falei para minha filha, nossa, nós colocamos aquele produto e ele não está saindo, né? Aí veio aquele estalo assim, né? Porque tem produto que você tem que dar uma alavancada nele, né? As pessoas não conhecem, então elas acabam não pedindo, e o produto é bom. Então, o que, que eu tenho que fazer nesse caso? Eu coloco uma promoção, eu É. vou até às vezes perder um pouquinho ali, só que eu faço a promoção, as pessoas vão comprar e vão tomar gosto. Aí depois eu já volto ao preço normal, né? Para aí eu poder ter o lucro. E ontem foi um exemplo perfeito. Eu estava com umas coisas aqui que eu precisava fazer. Eu passei a semana inteira enrolando. Aí ontem, na hora que eu acordei, eu falei, não, hoje eu vou fazer. Peguei ali, fiz, foi perfeito. Né? Então, deu aquela alavancadinha. Eu falei, agora vai. Que ótimo. Isso é bom. Muito bom. Então, assim, é nos momentos de crise que as pessoas que estão prontas, elas encontram, na verdade, elas transformam, né, transformação de novo, elas transformam os momentos de crise em oportunidades.
Isso. E a ressignificação, o que é, enfim, a ressignificação? Ressignificação é você apurar a raiz de tudo, você pegar tudo ali na raiz, né? É você tirar os atravessadores do caminho, as pessoas que vão ficar te travando ali. É você não ficar insistindo no mesmo erro a vida inteira. Ressignificar é você justamente trazer um novo significado. E como a gente já falou anteriormente, conforme é bíblico, é você chamar de novidade de vida. É você justamente ter uma vida nova. A gente precisa criar significado em tudo que a gente puder. E se a gente tiver que errar, que a gente erre em coisas novas. Então, essa é a mensagem de hoje principal, que é a ressignificação. Deixa eu te falar aqui, que até eu li aqui, né, mude para o digital, né? E aí eu tô lembrando aqui, né, tem um restaurante aqui na esquina, eu não sei se eu já falei dele, devo ter falado, eles insistem em não colocar para o digital, né, para ir para os deliveries. Aí o que aconteceu? Essa semana aí endureceu aqui a lei, né, do lockdown, e eles fecharam, simplesmente. Aí eu fico pensando, né, eles têm uma puta estrutura, um restaurante, ele pega assim a esquina, né, ele é bem, muito maior que eu, né, eu sou aqui pequenininha, tenho uma salinha pequena, e tô eu aqui no iFood, no Uber, né, no Rappi, e tô tocando a vida dessa forma. Aí eles acabaram tendo que fechar, né, quando eles poderiam ter colocado o delivery. Até eu converso lá com o cara, às vezes, mas coloca no delivery, vocês vão, né, conseguir pelo menos fazer alguma coisa, né? E aí eu fico imaginando, porque eles têm vários funcionários, aí eles preferiram dispensar os funcionários, fechar o restaurante para não entrar no delivery. E hoje, o que está segurando a gente é o delivery. Então, é aquela falta de ir para o digital, encarar ali a situação. A essência deles, né, com isso, gente. Pois é. É o medo do novo, né? O medo da transformação. É o medo. Realmente. Mas falar em política ainda não é Dória, não, é? Não. Na verdade, mas eu vou te falar, eu votei nesse filho da mãe. Eu fico aqui pensando... No começo a gente pensava que ele ia fazer alguma coisa mesmo. Me enganou. E eu falo, eu quero meu voto de volta. Mas não como, né? Onde você mora? Oi? Onde você mora? Que cidade você mora? Osasco, é Grande São Paulo. São Paulo. É a divisa aqui de São Paulo, é tudo aqui pertinho. É um bocado de lugar diferente. Ela passa perto de Alphaville, né? É perto de Alphaville, pertinho. Porque acho que deve dar uns 12, acho que uns 12 quilômetros. Tá do ladinho. Pô, quando eu fui pra Alphaville, que eu fiquei hospedado lá, podia ter pedido um delivery teu aí, ó, nem... Sim, com certeza. Podia ter passado aqui, comer uma tapioca, né? A próxima vez eu adoro tapioca, nossa, eu gosto muito. Porque modéstia à parte, a minha é boa, viu? Eu recebo bastante elogio. Um dia eu vou experimentar aí, quando passar essa pandemia aí. O que você falou, Paula? Eu não consegui ouvir. Você já comentou aí da sua tapioca. Então. Só passando vontade. É boa, viu? Eu era assim, eu comia pra caramba, né, minhas tapioquinhas, né, porque eu fiquei assim, eu tô há 6 anos, e agora depois que começou piorando, esses jejum do Pablo, meu Deus, o que mais me torturava era meu café da manhã, né, logo ali no começo, agora eu tô já acostumei, né, mas o café da manhã, aquilo me matava, eu falava, meu Deus, uma tapioquinha de manhã. É difícil mesmo. Agora, gente, sobre ressignificação, eu até já coloquei lá no grupo sobre o Cleiton Alves, que é um mestre em física que eu acompanho, e ele usa muito essas terapias alternativas com base na física quântica, né? E ontem mesmo, numa live que ele fez, ele falou sobre essa questão do agora, né? Que você vive o agora realmente. E falou na ressignificação.
que apesar de você viver o agora, que pela física quântica você pode mudar o passado. E ele falou sobre o experimento da dupla fenda, que é um experimento que já foi realizado há muitos anos atrás, há séculos atrás, que quando o elétron ele não é observado, ele tem um direcionamento definido, né? É o experimento da dupla fenda. Era um feixe, né? Um feixe de luz que o elétron tinha que decidir se ele passava numa fenda só ou nas duas fendas. Então, assim, é um experimento que foi realizado. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver sobre isso. O experimento da dupla fenda. Como que é o nome dele? Experimento da dupla fenda. Não, o autor. Eu não vou lembrar agora. Mas se vocês procurarem, botarem Clayton... Não, esse que você falou aí. Esse que você falou que deu a palestra. Alves. Clayton Alves. Ele explica. Clayton Alves. Eu já ouvi falar dele. Ele já fez alguma coisa com o Wallace Lima, que é aquele da Pernambucana. Que era tá. Você conhece o Wallace? Não. Não? Ele é o melhor do Brasil em relação nessa área, né? Tem o Hélio, né? Também que é muito bom, mas o Wallace é fantástico. Vou procurar. Ele sempre vai em São Paulo dar curso, em Brasília, praticando. Eu vou procurar. Como é que é o nome dele? Wallace Lima. Wallace Lima. Vou procurar. Pois é, e ontem ele estava falando isso da ressignificação. Mas aí só voltando ao experimento. Quando o elétron não é observado, ele tem um direcionamento determinado. Quando ele é observado, ele forma no anteparo múltiplas possibilidades, né? Ele tem múltiplas marcações. Então, significa que quando você intenciona, você gera um pensamento intencional, você consegue fazer com que aquela realidade mude. Então, por exemplo, ele mencionou um filho que teve uma briga com o pai no passado. Ele pode voltar mentalmente naquela cena, né, revisitar aquela cena, trazer de volta, porque o cérebro ele não sabe que aquilo é passado. O cérebro pensa que aquilo você está vivendo aquilo de novo. Então, quando você mentalmente se concentra e tem a intenção de você reviver aquilo, é igual a mentalização que o Pablo faz, né, pela manhã. Então, você volta naquela cena, sente aquilo tudo que você sentiu naquele dia, visualiza aquela cena, só que você refaz a história, você faz as pazes, você profere palavras positivas, perdão, libera perdão e tudo. E ele falou, olha, muitas vezes que eu já fiz isso em terapias minhas com pacientes meus, a pessoa que brigou com ela, liga ela, procura e pedindo perdão, pedindo desculpas, querendo reconciliação. Ele falou que é incrível isso, que realmente assim, você pode sim mudar o passado, ressignificar uma situação, porque a física quântica te permite isso, né? Essa questão de você vibrar, você muda a sua vibração, você muda a sua intenção, né? Você fez o IP, Paula? Fiz o IP. Então, o IP 119 online. Você também, então? Fiz também, 119. É muito bom. E aí foi um exemplo que ele deu de ressignificação, né? É o que o Theo falou, você transforma em novo, né? Você renova aquela relação, né? E é importante, né? Então foi essa questão de uma briga entre pai e filho, né? Bom dia. Você consegue mudar até o DNA com a física quântica. É interessante demais. Exatamente. Muito impressionante. Ele falou isso, inclusive, também. Ele falou que geralmente as pessoas achavam que quem governava era o DNA, mas não é. É justamente a questão da nossa vibração, né? A nossa vibração é que conduz.
A energia. Tem o Joe Dispenza, que você conhece também já? Joe Dispenza, aquele é um americano que sofreu um acidente de bicicleta e ele esmagou 4 vértebras. E ele conseguiu se curar, ficou normal novamente. Eu vi isso aí. É impressionante. Bacana. Fantástico. Tem um seriado, não sei se está na Netflix ainda, que é muito bom também sobre isso. O nome do seriado é Heal, que é cura, né, em inglês. É H-E-A-L. É muito bom, muito bom. Pessoas que se curam justamente através da mentalização. Sensacional. Tem um cara, eu esqueci o nome dele, que ele é mestre disso. Né? Esse trabalho que eu tô hoje, eu fiz muito isso, eu exercitei muito isso, esse poder da mentalização e de trazer isso para a realidade. Atração. Poder da A atração. atração é fantástica, né? Porque eu prestei o concurso e eu nunca tinha escutado falar da PEX Brasil na minha vida. Mas eu vi lá as inscrições abertas, aí como eu estava estudando para concurso, eu falei, eu vou me inscrever aqui e vou fazer. Não estudei nada diretamente a isso, né? Mas, incrivelmente, a prova, assim, foi muito em cima da minha experiência profissional do meu emprego anterior, né? Do meu trabalho anterior. Além do que eu já estava estudando para concurso também. E quando eu saí da prova, eu já saí com aquela sensação assim, eu tenho chance de passar. Eu senti que eu tinha chance de passar. E a partir dali eu comecei a mentalizar isso. E aí teve um dia que eu acordei num sábado de manhã e eu falei para minha mãe assim: "Mãe, eu vou lá visitar o meu novo local de trabalho". Aí minha mãe olhou assustada assim para mim, minha filha, mas você vai sair de casa agora de manhã cedo? Eu falei, eu vou lá visitar meu novo local de trabalho. Aí eu peguei o carro e já fui mentalizando o caminho. Antes eu olhei no Google, né, onde é que ficava, peguei o endereço, olhei onde é que ficava. Aí fui. No trajeto eu já ia mentalizando, eu posso ir por esse caminho, também tem esse, também tem aquele e tal. Já fui mentalizando as rotas, né, que eu podia fazer. E aí eu cheguei no local, olhei o prédio, falei, tem esse estacionamento aqui que eu posso estacionar, tem o outro. Eu fiquei pensando assim. Aí parei o carro, desci, fui lá a pé. Aí eu olhei, tem esse restaurante, tem banco ali, tem lotérica aqui, tem, sabe? Fui visualizando tudo que tinha ali em volta. Aí eu posso almoçar aqui, eu posso isso, aquilo ali, vendo as possibilidades, né? E aí parei na frente do prédio e olhei o prédio todo, tirei foto e fiz desse jeito. E fiquei mentalizando. Aí quando saiu a lista de aprovados, né? Não deu outra, né? Eu fui aprovada e tô lá. Parabéns. Legal. História boa, né? Visualizar. O quadro dos sonhos também é muito bacana. Não sei se vocês já tiveram experiência, né, com algum, mas olha, é fantástico. Às vezes eu olho ali para o meu, eu falo, olha, eu fiz um só na minha vida por enquanto, mas eu devo fazer outro em breve. E esse que eu fiz, né, eu já até circulei lá algumas coisas que aconteceram. E teve um deles que foi, assim, muito engraçado, porque quando eu fiz, né, isso foi no ano passado, quando começou a pandemia, aí eu estava fazendo um curso aí com um cara aí, ele não é famoso não, ele é bem, assim, pequenininho, né, e foi o primeiro curso que eu acabei fazendo nessa área, né, Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento, exato. Aí até fui porque minha irmã ficou insistindo muito, vai que ele é legal, ele é bacana, não sei o quê. E fui, né? Peguei e fiz. Daí ele falou, vamos fazer o quadro dos sonhos. Aí fiz. Aí quando eu fiz, eu coloquei uma foto, né, de um carro, né? Porque ele falou assim, coloca aquilo que você quer, coloca um carro, coloca a casa, coloca o corpo que você quer, coloca não sei o quê. E aí eu fui colocando. Aí o engraçado é que eu peguei uma foto, né, de um carro.
Só que não era assim, né? Eu não imaginava que era aquele carro lá que eu queria, não sei explicar exatamente como é que é isso. Mas assim, ó, daí no final do ano eu peguei e fui trocar meu carro. Troquei o carro, beleza e tal. Aí passou, acho que mais de um mês para eu perceber que o carro que estava na foto do meu quadro dos sonhos é o carro que eu estou aqui na minha garagem. Olha, Só mudou a cor. Porque assim, eu, né, acho que isso é um problema de mulher, a gente não se liga ali em marca, em, né, detalhezinhos do carro. Porque faltou essa parte da mentalização, né? Você tem que ver a marca e conhecer o carro bem direitinho. Então, assim, Aí ele apareceu de qualquer jeito, né? então, na verdade, Marcos, eu Apareceu vou te na falar a marra. verdade. É um carro que eu já queria há bastante tempo, e eu até falava a marca dele e tudo. Mas quando eu coloquei no meu quadro dos sonhos, eu não prestei atenção que eu coloquei aquele. Certo. Uma imagem bonitinha que eu peguei na internet. Sabe quando você faz esse meio assim né, nas coxas, fala assim, esse aqui mesmo que eu vou pôr lá no quadro dos sonhos. Não estava nem muito afim de fazer. Isso por fazer mesmo, para falar a verdade. Mas aí, no dia que eu me dei conta que o carro que estava lá no quadro dos sonhos era o carro que está na minha garagem, gente, aquilo arrepiou. Falei, caramba, não é possível. tem como Funciona, fazer né? o quadro dos sonhos na tela do celular, né? É, tem sim, acho que a Rachel, se não me engano, ela já Ela ensinou. ensinou. Porque como a gente usa o celular o dia inteiro, É verdade. toda hora tá olhando ali, né? Então é bem interessante isso. É verdade, é uma boa ideia. Eu vou Qual é o aplicar nome do, mesmo. qual é o nome do aplicativo? Não sei, Vou hein? olhar direitinho, eu passo lá no grupo. Eu vou Show. Tá. resgatar essa aula que ela deu, de ensinar como é que faz para colocar. Acho que dá para Legal. colocar 6 fotos, se não me engano. Né, Edna? Mas, Eu não lembro direito. Eu acho que dá para colocar 6 fotos, se não me engano. Aí você é fica muita como, coisa. como pano de fundo, né, da sua tela do celular, então toda hora você está ali Sempre olhando olhando. aquilo. Mas eu não Agora vou ele, botar, ele não. fala da coerência cardíaca, né? A É, coerência cardíaca não é só você pensar, você tem que pensar e sentir, Isso aí. porque é o sentimento que ajuda, né, a materializar, né? É o pensamento e o sentimento, então ele chama de coerência cardíaca. Um outro exemplo que eu dou também, de que eu usei muito essa questão da física quântica, foi num exame que eu tive que fazer de uma. Ano passado, eu comecei a sentir uns nódulos no seio, né? E eu fui ao médico, já tinha uns 3 anos que eu não ia. E aí, com esse negócio de trabalho, né? A gente vai se deixando e não dá. Aí, ano passado, eu fui fazer exame, né? E eu fui fazer a mamografia e constatou lá 8 nódulos, sabe? E aí eu fui fazer uma. Como tinha um nódulo específico que tinha dado uma alteração, tava com uma suspeita, né, na verdade. E aí eu já, desde quando saiu o exame, eu já comecei a mentalizar que eu não tinha nada. E tive que fazer uma eu não sei agora o nome do exame, não vou lembrar. Mas não é extração, mas foi tirar biópsia, né? É punção, punção. Função. Mas não era uma punção normal, não. É uma punção mais invasiva. Tanto é que tem anestesia local e tirou 20 partículas de nódulos, assim, sabe? Foi bem agressivo. E aí, quando eu cheguei, mas eu já fui mentalizando, né? Eu criei, inclusive, até uma frase que eu ficava repetindo todos os dias, o dia todo, eu ficava repetindo essa frase que eu criei. E quando eu fui fazer o exame, se eu não tivesse centrado como eu estava, eu não teria feito, porque a enfermeira lá que me recebeu para fazer a preparação para o exame falou assim para mim: você não vai fazer esse exame todo hoje, você vai ter que voltar aqui para continuar o exame. Como assim? Não, você não vai aguentar fazer esse exame todo hoje, porque ele é um exame que dói muito, é um exame que sangra muito. Você não vai conseguir fazer. Eu falei para ela, vou conseguir fazer sim.
eu vou fazer. Não, você não vai, vamos ver, o médico que vai decidir, o médico que vai decidir. Desse jeito, acredita? Olha só. Aí eu já comecei a mentalizar, eu trocando a roupa e tal, aquela coisa, aquela preparação, e eu já comecei a mentalizar. Eu falei, eu não vou sentir dor, não vai sangrar. Ah, outra coisa que ela falou, você vai ficar cheia de hematoma. Nossa Você vai ficar senhora. cheia. É, desse jeito. Eu falei, Quase gente, mata. que louca é essa aqui? Mas eu falei, isso aqui eu encarei como um teste. Aí eu fiquei mentalizando, não vai sangrar, não vou sentir dor, eu vou ficar tranquila. E eu durante o exame todinho, e eu fazendo respiração profunda, né? A respiração profunda e tudo. Eu sei que ela ficava assim toda hora, né? Porque ela acompanhou o exame, né? Ela, nossa, mas você tá muito tranquila. Você tá muito calma. Aí o Tava médico, incomodando ela, né? aí o médico, É, o médico virou para mim e falou assim, realmente, se todas as minhas pacientes fossem iguais a você, tava tranquilo, tava ótimo. Aí eu falei, mas é porque eu estou aqui mentalizando, eu estou mentalizando. Eu falei assim, Ele falou pra ele, não, ó, se você trocar a tua assistente, talvez as pessoas melhorem aqui o sentimento. exato. entendeu? Aí, Ensinar, né? conclusão, eu consegui fazer o exame todo de uma vez só. E assim, foi pouquíssimo, né, que deu de efeito. Realmente, assim, é dolorido, mas eu não senti tanta dor assim. Você fica enfaixada, né, durante 24 horas, você fica toda enfaixada. Quando eu tirei a Caramba. faixa, tinham poucos hematomas, os hematomas estavam bem clarinhos, bem pouquinho. Tanto é que eu comecei a passar Reparil gel, fiz bastante compressa de gelo. Então, assim, rapidinho desinchou, não senti. Tanto é que a médica, quando eu retornei na médica, ela olhou e falou: Nossa, mas tá muito bom e tal, foi ótimo e tal, não sei o que, o procedimento. Então, assim, a gente pode aplicar isso em tudo na nossa É. vida. No nosso dia a dia, em todas as coisas, a gente pode praticar essas mentalizações. E eu criei a frase assim, ó, que eu repetia: todas as células do meu corpo exercem a sua função para a qual ela foi criada, para me gerar Original. vida É. em abundância, não, vida plena e saúde em abundância. Eu criei essa frase e eu ficava repetindo essa frase o dia inteiro para mim, que todas as células do meu corpo funcionam exatamente da função para a qual elas foram criadas, a fim de me gerar vida plena e saúde e abundância. Eu ficava repetindo, 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 repetindo o tempo inteiro. E a gente tem que fazer isso. Um dos desafios Muito dessa bom. semana, né? Foi a gente criar aí palavras de afirmação. É, Verdade. a gente tem que praticar. Praticar. É, Realmente funciona. é. Mas essa assistente, realmente, eu acho que o problema ali era ela, porque Nossa, eu já fiquei aqui, o fiquei, caraca. medo que ela colocou. Onde é para ninguém ir lá? Ela falou isso tudo. Eu falava, não, eu vou fazer sim, eu não vou voltar aqui, não. Jesus. Eles ganham mais se voltar lá mais vezes? Deve ser isso, não. De repente ela ganha comissão se a pessoa voltar mais vezes. É, talvez. Deixa a É a pessoa pessoa doente, né? negativa, né, que a gente estava falando. É uma pessoa negativa que só vê o lado ruim. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo. Amém. Graças a Deus. Que bom. Então é isso, Meu irmão gente. também passou por isso aí, Paula. Quem? E o resultado do exame deu tudo normal. A biópsia, tudo Olha. tranquilo. Não deu problema. Mesmo aquele nódulo que estava suspeito, não era nada. Graças a Graças Deus. a Deus. Amém. Que bom. Você ia falar aí, Edna? Que a minha irmã passou por esse problema aí da Paula, mas teve que fazer a cirurgia. Mas graças a Deus está curada. Amém. Amém. Que bom. Graças a Deus. Tem alguns anos isso. Aham. Agora, gente, só uma coisinha antes da gente encerrar, né? Infelizmente, corona chegou na minha família. Minha sobrinha e o marido, né, estão meio mal. Eles moram no interior aqui de São Paulo, e o interior está meio complicado, viu? Sim. Mas como é que eles estão? Então, assim, sofrendo, para falar a verdade, né? Mas dia a dia ali eles estão já melhorando, porque isso já Estão tem. em casa, né?
estão em casa, graças a Deus. Então tá bom. Não precisaram ficar Aceito. hospitalizados, mas estão tomando ivermectina, tomaram os antibióticos, né, e estão se recuperando. Mas falou, o problema é assim, a minha sobrinha, ela está morando na casa do pai dela, né, com a família dela, que ela está construindo a casa dela, está finalizando, então eles vivem ali em várias pessoas juntas, né, a família do meu irmão, mais a família dela. Então são várias pessoas, né, e tá ali todo mundo junto, então tá contaminando ali um ao outro. Nossa. A gente fica bastante preocupado, né? Mas já começa a fazer essa mentalização para eles de É que, verdade. de que os sintomas vão ser leves, de que eles vão se recuperar logo, que a imunidade vai ser fortalecida. Já começa a proferir essas palavras aí, mentalizar eles já curados e sentir. É verdade. Sentir já a gratidão deles. Isso mesmo, muito bem lembrado, Paula. Ela acaba dando uma força até para a gente, porque ela, tadinha, assim, ela já tem 30, acho que é 30 anos, se não me engano, né? É uma mulher, mas na minha mentalidade ela é uma menina, né? Minha primeira sobrinha. E ela se sente culpada, né? Ela acha que ela está transmitindo ali para as pessoas. Falei, que bobagem. Falei, para com isso. Tira isso dela, da mente dela. Eu falei para ela, falei, não, você não tem culpa de nada. O vírus está aí, né? E qualquer um está sujeito a pegar. Sim. A gente não conhece direito, né, esse vírus. Ele é muito ainda misterioso, né? A gente não sabe a forma exata que ele chega, que ele contamina. Depois que eu postar o vídeo lá, passa o link para ela assistir esse vídeo hoje aqui, que vai ser bom para ela. Ah, legal. Legal. Então, é isso aí. É isso, gente. Vamos cuidar. Vamos tocar o barco, parar de ficar tentando virar chave, pedir alguém para dar um empurrão na gente, vamos seguir em frente. Isso aí. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Que assim, para mim aqui, de repente, não está atrapalhando tanto, mas pode ser que atrapalhe aí. O barulho das maritacas aqui atrapalha muito o áudio aqui? Eu só ouvi agora. Não, porque eu tô com as minhas já passaram ali, também. senão eu ia deixar a porta fechada da próxima vez. Não, tranquilo. Elas fazem uma arruaça aqui. É diferente. Só está ouvindo agora. Então tá bom. Tá bom, gente. Tá bom, pessoal. Um bom dia para você, bom fim de semana. Deus abençoe a todos nós. Também. Amém, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.